Olá, queridos graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Morata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como frear processos de morte. Após o incêndio de Roma no ano de 64 d.C., os cristãos começaram a ser brutalmente perseguidos pelo Império Romano. Nessa ocasião, o apóstolo Paulo tinha colocado seu filho na fé, Timóteo, para pastorear a maior igreja do mundo da época, a igreja de Éfeso. Nesse contexto de intensa perseguição, o apóstolo Paulo é novamente preso e de dentro da sua prisão, ele vai escrever a sua última carta, 2 Timóteo. E escrevendo para Timóteo, ele já abre a carta assim no versículo 6 do capítulo 1. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Logo na abertura dessa carta, nós já descobrimos que Timóteo não está operando no dom. Pelo contrário, ele está acovardado e Paulo está encarcerado, preso. Mas qual é o contexto desta história? Os cristãos estão sendo duramente perseguidos pelo Império Romano. A igreja de Éfeso está secando por causa da perseguição. O pastor que Paulo colocou lá está acovardado e não está operando no dom. E Paulo, o homem que poderia resolver esse problema, está preso em Roma. Qual é a única solução para aquele problema? No capítulo 2, no versículo 1, ele diz para Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, você está em Cristo. E em Cristo tem graça. Paulo disse: você se fortifica na graça que já está disponível em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 9, Paulo diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por que quando sou fraco, então é que eu sou forte? Porque quando a sua força acaba, a graça, a força que Deus supre, estará lá para te assistir. Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Para qualquer situação que você está passando, já existe graça disponível. E a graça que está disponível, ela te basta. Ela é suficiente para você superar essa circunstância. Em João 1,16 ele diz: todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Paulo não disse para Timóteo clamar e jejuar para Deus conceder graça. Paulo disse para Timóteo se fortalecer na graça que já estava disponível. É a mesma coisa que ele diz em Efésios 6,10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia não manda você ser forte no seu dinheiro, na sua inteligência, nos seus contatos. A Bíblia manda você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele não disse, espera aí que Deus vai te fortalecer. Não, ele não disse isso. Ele disse, você se fortalece no Senhor e na força do seu poder. É você quem faz alguma coisa para se fortalecer. Em 1 Samuel capítulo 30, narra quando Davi e seus homens voltam de uma batalha que eles não foram aceitos. E no versículo 1 diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eles chegaram no vilarejo que eles estavam morando, Ziclag. Quando eles chegaram, os amalequitas tinham passado por lá, tinham exterminado tudo e levado as mulheres, as crianças e os animais. A Bíblia diz que Davi e seus homens choraram, até não terem mais forças para chorarem. Você já chorou assim? E a Bíblia diz que levaram as duas mulheres de Davi. Só que Davi nem teve a oportunidade de pensar em luto, porque os seus homens começaram a dizer para ele: você é o cabeça, a culpa é sua.
sua. E o povo começou a falar em apedrejar Davi. Tinha acabado de perder suas mulheres, mas agora sua própria vida está em risco porque o seu próprio povo quer apedrejá-lo. Mas o texto diz que Davi se reanimou no Senhor. Davi se reanimou no Senhor. Leia aí. Não foi Deus que animou Davi. Foi Davi que fez alguma coisa para se reanimar no Senhor. Hebreus capítulo 11, no versículo 34, diz que pela fé, pessoas da fraqueza tiraram força. Essa é uma habilidade que todo cristão precisa desenvolver na sua vida. Ele precisa aprender a se fortalecer na graça que já está disponível para ele. Todo cristão precisa ter essa habilidade na sua vida, de entrar numa situação desanimado e receber da graça e sair animado. 2 Coríntios 10:4, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Deus deixou armas para nós. É isso que Paulo diz em Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. É você quem pega as ferramentas que Deus disponibilizou e usa. Em 1 Tessalonicenses 4:13, o apóstolo Paulo está animando irmãos que tinham perdido seus parentes e seus entes queridos. E no versículo 13 ele diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. É errado eu me entristecer? Não, ele não está dizendo que eu não posso me entristecer. Ele está dizendo que não é para eu me entristecer como os demais, como os outros, que não têm esperança. O apóstolo Paulo está ensinando aqui sobre a volta de Jesus. E ele diz que quando Jesus voltar, ele vai trazer em sua companhia os que dormem. E esses que dormem, quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar. É através desse ensino que Paulo está dizendo: eu vou ensinar isso porque eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Para eu não me entristecer como os demais, só se eu tiver uma coisa que os demais não têm. O que eu tenho? Eu tenho a palavra de Deus. Se eu não usar as ferramentas que eu tenho e os demais não têm, eu vou me entristecer da mesma forma que os demais se entristecem. Em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 8, Paulo relata algumas coisas que o cristão vai passar. Ele diz: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A Bíblia não nega essas dificuldades. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. No versículo 13, ele fala sobre o espírito da fé. Ele diz: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E no versículo 16 ele diz: Por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Por isso o quê? Porque temos o espírito da fé. Agora bora juntar tudo. Perplexos, mas não desanimados. Por isso não desanimamos. Por isso o quê? Por causa do espírito da fé. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Por que não angustiados? Porque nós usamos as armas que Deus deixou e freamos esse processo. Perplexos, porém não desanimados. Por que não desanimado? Porque nós usamos as armas que Deus nos deu e paramos esse processo. Abatido, porém não destruído. Por que não destruído? Porque você usa as armas que Deus te deu e para aquele processo. É você quem freia, interrompe, paralisa aquele processo e faz ele retroceder. Para você não se entristecer como os demais, só se você usar as armas que os demais não têm. Você precisa usar todas as armas que Deus deixou para você. Meditação na palavra, oração, louvor, jejum. Você precisa usar todas as armas. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas eu não quero ter esse trabalho todo. Não dá pra você orar por mim? Esse negócio de ora por mim só vai te ajudar até certo ponto. Daquele ponto em diante, tu só avança se tu aprender a andar com as próprias pernas. Hebreus 2:1 fala para nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades que temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos. Apegar com mais firmeza. Por que eu tenho que me apegar com mais firmeza? Porque um dia pode ser que vai ser só você e o que você agarrou desse livro. Filipenses 4:11, Paulo diz: Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação que você entrar, tem graça disponível e ela é suficiente. Paulo aprendeu como receber dessa graça que está disponível. Nós podemos aprender a receber também.
Seja abençoado com a prática dessa palavra, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e até o próximo vídeo. Sim, a palavra de Deus é esse martelo, mas é você quem pega esse martelo e bate na rocha, e bate na penha. Até quando você bate? Até esmiuçá-la. Quanto tempo você vai aguentar bater, acreditando que ela vai esmiuçar, sendo que você não está vendo nenhuma rachadura ainda? Por quanto tempo você vai aguentar bater? Eu vou te dizer, isso depende do tanto que você se alimentou.